Noite, eu peço que vocês desliguem um pouquinho só o microfone agora, para não dar interferência nenhuma, tá? Essa aula está sendo gravada, espero eu, depois a gente testa, e nós vamos falar um pouquinho hoje com um convidado muito especial, aqui nesse grupo Premium, né, específico aqui para vocês, que é um amigo querido também, mais do que um profissional. Ele é coach financeiro, ele é educador financeiro, ele trabalhou há anos em grandes empresas multinacionais, então ele precisa de muita organização. Ele também é canceriano, juntinho ali comigo, tá? É uma pessoa muito querida, um currículo exemplar. Ele me ajuda muito, me auxilia muito também dentro da minha profissão, tanto na minha parte profissional quanto a minha parte pessoal, tá? E ele vai falar um pouquinho para vocês em relação a isso, independente da atuação ou não de vocês já no mercado. Então, Sérgio Monte, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, se apresentar. Eu conversei um pouquinho com ele, né, antes aqui da nossa, desse momento, até para que ele entendesse o que vocês vêm buscar. Então, ele vai explanar em alguns minutos aí, depois a gente vai abrir para um bate-papo muito tranquilo, muito gostoso, como se nós estivéssemos em casa mesmo, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui conosco. E a palavra é sua. Obrigado, Manu. Boa noite, meninas. Me permitam chamá-la de meninas. Como a Manu falou, eu sou educador financeiro. Futuramente também serei um Master Educador Financeiro. Eu estou indo para mais uma fase da minha construção profissional como coach e educador. E a minha vontade hoje é trazer para vocês um pouquinho do conhecimento da parte de educação financeira. Todos nós sabemos, né, que nós não crescemos com esse tipo de matéria em escola, e acredito que até hoje ainda não tenha, e que provavelmente daqui a uns 20 anos possa vir a ter. Mas, enquanto nós temos um pouco de conhecimento, vamos passar esse conhecimento para vocês, pelo menos um pouquinho, para que vocês possam se organizar financeiramente. O que eu posso começar a dizer para vocês? Vocês, como personal organizer, vocês gostam de organizar as coisas, e tal qual a Manu, vocês gostam de deixar vamos dizer assim, os imóveis que vocês pegam para organizar, as mudanças, ou até mesmo algumas partes dos imóveis, vocês gostam de tudo organizado, vocês não gostam? Eu acredito que sim, né? Vocês querem tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e na casa de vocês também, vocês querem tudo arrumado e tudo bonito. Não querem? E na vida financeira de vocês? O que vocês querem? Organizar também? Levanta a mão. Quem quer organizar? Ou quem acha que a vida não está organizada? Porque assim, ó, nós vamos falar hoje de 3 situações, 3 pontos, onde nós vamos conversar um pouquinho de cada um. Que vai ser o registrar, que é você ter clareza do que você gasta. Nós vamos falar de organizar, nós vamos segmentar os pontos, né, onde você tem seus gastos, e nós vamos falar de planejar, ou seja, fazer um planejamento dos seus sonhos, das suas metas e das suas ações. Então, esses 3 tópicos nós vamos trabalhar. Começando pelo tópico de registrar, o que vem a ser o tópico registrar? O tópico registrar está dizendo assim para você: pegue uma folha de caderno, tá? E coloque assim, ó, meus gastos essenciais. Então, você vai registrar naqueles gastos essenciais todas aquelas despesas que você tem, tá? Depois você vai colocar também todas as contas que você tem para pagar, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma conta para pagar uma roupa que eu comprei, eu tenho uma conta para pagar de esse material de pintura que eu comprei, de algum produto que eu vou vender para minhas clientes, enfim, você tem as suas contas. Como também você pode ter alguma dívida. Dívida que eu falo não é estar endividado. Dívida é de você ter alguma compra que você fez em 6 parcelas. Você tem uma dívida. Tá? Endividado, todo mundo está por algum motivo. Ou comprou alguma coisa parcelada,
certo? Ou a pessoa pegou e fez um financiamento. Então, ela está endividada. Quando ela está sem pagar qualquer parcela, ela está inadimplente. Então, é diferente de estar endividado. Ok? Então, vamos entender bem isso daí. Endividado eu estou quando eu comprei alguma coisa em parcelas e vou pagar essas parcelas. Inadimplente eu estou quando eu não consigo pagar essas parcelas e, ao mesmo tempo, eu começo a dever para essa pessoa, para essa empresa ou para esse banco. Tá? Então, deixar bem claro o que é ser um endividado e o que é ser inadimplente. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para nós entendermos depois qual é o grau de necessidade, aonde você vai ter que, no planejamento, quais as ações que você vai ter que tomar. E nós vamos falar também das dívidas, propriamente dita, e das prestações. Então, é assim, pegou uma folha de caderno, você vai relacionar todos os seus gastos, tudo com aquilo que você gastar. Não importa se tem a dívida, a prestação, aquilo que você gasta, você vai colocar no caderno. Caderno, quem sabe mexer com Excel, no computador, numa planilha, fala, vou planilhar todos os meus gastos. Então, vai lá e pega todas as despesas que você tem, independente de qual seja, tá? Imagina assim, ó, cheguei numa casa para organizar aquela casa. Entrei no quarto, estava uma bagunça danada. Todas as portas abertas, todas as gavetas abertas, camisa misturada com calça, calcinha com cueca, cueca com meia, meia com blusa, blusa com sapato, sapato com tênis. Estava tudo bagunçado, estava uma bagunça. Que a pessoa que morava lá não entendia nada e você que estava chegando menos ainda. Então, imagina a sua vida dessa forma. Então, o que você vai fazer? Você vai saber o que aquela pessoa tem dentro daquele quarto. Tá? O que ela tirou daquele guarda-roupa? Ah, ela tirou camisas. Então, você vai pegar todas as camisas e vai colocar no lugar. Ela tirou calças, você vai pegar as calças e colocar no lugar. E assim sucessivamente. Não é assim que vocês falam? Quando vocês vão organizar, vocês falam assim, agora eu vou organizar a parte de roupa íntima. Então, vocês vão lá, coloca tudo lá dentro dos separadores que a Malu mostra lá para vocês. Vocês vão colocando tudo lá dentro, vai organizando nas colmeias, né, Malu? Se eu não estou enganada, vocês vão organizando em colmeias e vão colocando nos seus devidos lugares, dentro das gavetas. Ok? Camisa, tudo arrumadinha. Então, é assim, ó, você vai pegar todos os seus gastos e nós vamos organizar esses gastos. Mas, Sérgio, como que eu vou organizar os meus gastos? Você vai pegar e vai falar assim, bom, o que eu tenho de gasto com moradia? Então, você vai pegar tudo que é gasto com moradia. Então, você vai pegar, eu fiz umas anotações só para lembrá-las. Você vai pegar quanto você gasta de aluguel, caso você pague aluguel, quanto você gasta com financiamento de um imóvel, caso você tenha um imóvel financiado, quanto você gasta de luz, de água, de telefone, de internet, e assim sucessivamente. São aqueles seus gastos mensais que você tem. Tá? Então, esses são os seus gastos de moradia. Então, você pegou aquilo lá e organizou. Vamos falar assim, você organizou as camisas dentro do guarda-roupa. Tá? Então, organizei as camisas. Estão lá. Perfeito. Aí você vai pegar e vai organizar, pegar a sua parte de gastos com transportes. Vamos supor que sejam os vestidos. Tá? Então, no transporte, o que você tem? Você tem a prestação do carro, caso ele seja financiado, você tem o seguro do carro, você tem o IPVA, você tem a troca de óleo, você tem o combustível, você tem a manutenção normal. Então, isso aí são gastos que você está fazendo o quê? Você está organizando, você está segmentando os seus gastos. Você está separando-os por segmentos. Então, vamos supor que você foi lá e arrumou os vestidos. Tá? Então, você fez um trabalho numa parte já, e agora você está fazendo outra. Aí você vai para a parte de alimentação. Então, vamos falar que agora você vai arrumar as calças. Vai colocar todas as calças arrumadinhas. Então, você arrumou camisa, arrumou o vestido, agora você vai arrumar as calças, que seriam gastos com alimento. Então, você tem supermercado, certo? Você tem feira, caso alguém faça feira. Você tem gastos com
a alimentação de final de semana, que você compra para fazer alguma coisa em casa, no supermercado, numa quitanda, num açougue, não importa. Você tem os seus gastos também com a parte de alimentação. Depois você vai lá e organiza a parte de blusas. Vamos organizar as blusas lá no seu guarda-roupa. Então, nós estamos falando de cuidados pessoais. Esses cuidados seu gasto com manicure, você tem o seu gasto com produtos de higiene pessoal. Então, você vai ter aqueles gastos que são para você, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, não importa. Mas são gastos que você tem, que nós chamamos de cuidados pessoais. Tá? Tem uma manicure lá, tem uma cabeleireira, que eu gosto de ir cada 15, 20 dias, 30 dias, dar uma arrumada no meu cabelo, enfim. Depois você tem a parte, vamos supor assim, você está organizando a parte agora das roupas íntimas. Então, você está arrumando lá as calcinhas. Saúde. São os seus gastos com saúde. Você tem o que de gasto com saúde? Plano de saúde. Você tem, o que mais? Terapia, vamos supor que você faça. Remédio que você gaste. Fisioterapeuta, caso você esteja precisando de você esteja fazendo alguma fisioterapia. Enfim, todos os gastos que se referem à saúde, você vai organizar também no seu guarda-roupa, tá? Nas suas gavetas. E, por fim, você vai ter também a parte de educação. Tá? Na parte de educação está a educação do seu filho, pode estar a educação da sua filha, pode estar uma faculdade, pode estar os seus cursos que você está fazendo com a Malu, pode estar um outro tipo de curso que você está querendo, que você está fazendo também na parte de redes sociais, enfim, você tem esses gastos que você vai também organizar. Muito bem. Depois que você organizou tudo, que você segmentou, de repente você olha para o seu guarda-roupa e fala assim, nossa, consegui arrumar mais da metade do meu guarda-roupa. Aí você olha para um lado, tem mais um tanto de roupa, você olha para o outro lado, tem outro tanto de roupa, aí você pega, para e começa a pensar, fala, e agora? O que eu faço com essas roupas? Aonde eu vou colocar? De que forma eu vou organizar essas roupas que ainda não estão? Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro pegar todos os seus gastos essenciais e vai somar. Tá? Somou tudo, deu um valor. Vamos supor, deu R$3.000. Aí você pega, chega nas suas contas que você ganha por mês no seu trabalho, no serviço que você faz, numa casa que você pegou para uma mudança, enfim, na prestação do seu serviço de personal organizer. Você chegou lá e falou, nossa, esse mês aqui eu recebi R$2.000. Meus gastos são de R$3.000. O que você tem que fazer? Você tem que ir para o terceiro ponto, que é o planejar. Você tem que ir aonde? Fazer o quê? Alguma ação aonde você vai verificar na sua parte de organização onde você está gastando mais. Onde eu estou gastando mais? Eu estou gastando mais com transporte? Por quê? Eu estou gastando mais com saúde pessoal, cuidados pessoais? Por quê? Você vai começar a analisar e você vai ter que tomar uma ação. Bom, qual é a minha ação? Ou eu vou arrumar um serviço extra, além daquilo que eu já faço, tá? Ou eu vou ter que cortar despesas, reduzir despesas ou substituir despesas, tá? Senão você nunca vai conseguir fazer o quê? Com que o seu dinheiro sobre. Se você, por acaso, venha a ter dívida, mais um motivo para você ter um ganho extra, para que você possa poder também pagar essas dívidas, tá? Mas vamos supor que você também você faça doações do seu dízimo. Onde você vai pôr esse dízimo? Se toda a sua organização já está levando embora o seu dinheiro. E se você tiver uma dívida? Como é que você vai conseguir pagar essa dívida se toda a parte que você ganha foi embora nos seus gastos?
nas suas despesas, na sua dívida. Então, você tem que fazer o quê? Eu preciso, primeiro, me planejar para saber para onde eu vou, para poder fazer com que sobre dinheiro, para eu poder ter uma vida melhor e organizada. Então, se você não consegue fazer isso, você não consegue organizar o seu quarto. Você não consegue organizar a sua vida, você não consegue organizar o seu guarda-roupa. E sempre lembrando, aquele quarto está cheio de coisas para serem guardadas. E você tem que ter gavetas para irem colocando essas coisas. Agora, como é que eu coloco as coisas nas gavetas, se eu sei que essas gavetas estão cheias, tá? E da onde me vem o dinheiro, está vindo muito pouco. É analisando cada um dos gastos que você tem. E se você não analisa, você simplesmente anota, você vai virar um anotador profissional. Então, a ideia qual é? Anotar e analisar. Não tem aquela pessoa que pega a fatura do cartão de crédito e ela olha para a fatura do cartão, ela pega e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa fatura desse cartão? Só que ela nunca se deu o trabalho de virar a fatura do cartão, para saber o que tem de gasto lá atrás. Ela só olha a parte da frente do cartão. Aí ela vai falar que o cartão é um monstrinho, que o cartão só leva ela, está levando ela para o buraco, que é por causa do cartão que ela está endividada, que é por causa do cartão que ela não consegue organizar as contas dela. Só que, na verdade, o que acontece? Ela não olha atrás do cartão para saber aquilo que ela tem para pagar. De repente, você pegou e comprou um curso. Só que você fez aquele curso e a pessoa te ofereceu um outro curso, você esqueceu daquele outro curso e continua pagando. Se você não olha atrás do cartão, você vai estar pagando. Sempre pagando. Aí você assina um Spotify. Você ouve música? Não. Por que eu tenho Spotify? Você fala, nossa, por que eu estou pagando Spotify? Por que eu estou gastando tanto com iFood se eu sei cozinhar e posso fazer a comida em casa? Por que toda hora eu tenho que ficar gastando com despesas que eu não tenho necessidade? Por que eu tenho 3 assinaturas de TV por assinatura se eu só uso uma? Então, são gastos que as pessoas vão tendo no cartão de crédito que as pessoas não se preocupam em olhar. As pessoas se esquecem de olhar para a fatura do cartão de crédito. Elas olham somente à frente. Ah, tenho 2.000 para pagar. Mas o que compõe aqueles 2.000? Aquele valor lá, você já está com ele planejado para o futuro. Ou seja, se você parcelou aquilo, o seu futuro vai ser o quê? Pagar aquela parcela que você fez. Se você tem dívida, você já está pensando no futuro. Eu tenho uma dívida para pagar. Se você está tendo gastos além daquilo que você pode pagar, você já está pensando no seu futuro. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Que ações você vai tomar para que isso não chegue a esse ponto de você ter que cortar as suas despesas, reduzir as suas despesas? De repente você fala assim, não, eu quero ter uma vida sossegada, tranquila, organizada, só que para isso eu preciso ganhar mais. Só que para eu ganhar mais, eu preciso fazer o quê? Buscar mais clientes, estar ativo para buscar mais clientes. Tá? Então, se vocês não conseguem organizar as despesas de vocês de uma forma em que, na hora que vocês batem o olho e falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso comprar isso porque eu não vou conseguir pagar. Agora, se você falar assim, depois eu dou um jeito, aí é tudo que a vida quer, que você vai cada vez mais para o buraco. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que me organizar. Eu me organizando, eu sei aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, o que são? Metas. Eu tenho metas. A meta da Malu é viajar para o Nordeste. Já falou para Aparecida. Eu quero conhecer lá o Pernambuco. Quero conhecer Recife. Então, qual é a meta da Malu? Reduzir despesas? Pode ser que sim. Aumentar o ganho dela? Melhor ainda. Se organizar financeiramente para que possa sobrar dinheiro para daqui 1 ano, 2 anos, o que for, ela ir viajar, conhecer o Nordeste, é uma meta. Então, tudo aquilo que nós queremos, tudo vai depender daquilo que nós
da forma como nós nos organizamos financeiramente, para que nós possamos ter o dinheiro para poder atingir nossos sonhos e nossos objetivos de médio, curto, médio e longo prazo. Então, tudo vai da organização. Tá? Vamos falar assim, o que eu estou passando para vocês é uma forma reduzida, resumida do que é uma organização. Se a gente for falar de todos os pontos da organização, tudo aquilo que você tem que analisar, nós vamos ficar aqui, sei lá, Deus até que hora ou até quantos dias nós vamos ter que fazer aula. Mas, na verdade, o que acontece é assim, nós não temos noções de quanto nós gastamos, infelizmente. Por quê? É aquilo que eu falei, nós não tivemos educação. Nós copiamos nossos pais, nós copiamos nossos avós, nós copiamos as nossas professoras, nós copiamos os nossos parentes, os nossos amigos, que falavam, faz dessa forma, você vai e faz. Faz daquela outra forma, você vai e faz. Quando, na verdade, é tão simples, são 3 coisas simples de fazer. É só você registrar o que você gasta, organizar aquilo de que você gasta de uma forma por segmento e planejar de que forma você quer organizar a sua vida. Não adianta você falar para mim, falar, Sérgio, mas a minha vida está organizada. Está organizada de que forma? De que forma você organizou financeiramente a sua vida? Você anotou? Você só anota. Então, anotar não vale nada. É a mesma coisa você pegar e marcar no papel. Quando eu comecei, eu também anotava. Eu anotava. Tudo que eu gastava, eu anotava. Tudo eu gastava. Com a educação financeira, o que eu aprendi? Não adianta só eu anotar. Eu preciso saber onde eu estou gastando. Eu posso muito bem anotar, comprei 2 pizzas, fui almoçar fora, fui jantar fora, fui viajar, eu anotava. Isso era fácil de fazer, anotar. Eu chegava no final do mês, gastei 12 mil, recebi 14. Opa, está sobrando. Aí no outro mês eu gastava 13, porque eu sabia que eu ganhava 14. No outro mês eu gastava 14, porque eu sabia que eu tinha os 14. Quando, na verdade, o que eu estava fazendo? Eu estava acabando com a minha vida financeira. Eu estava totalmente desorganizado. Desorganizado em que sentido? Eu não tinha segmentado a minha vida financeira. Eu estava simplesmente anotando o que eu gastava. Com isso, não sobrava nunca dinheiro. Então, o que eu fazia? O que eu ganhava, eu gastava e não guardava. A partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha que analisar aonde estavam os meus gastos e de que forma eu vinha gastando, eu passei a entender que eu precisava reduzir despesas para que sobrasse para eu poder investir. Pensando aonde? Pensando no meu futuro. Tá? Então, muita gente pensa assim, deixa para lá, eu vou gastar agora, porque depois do dia que eu morrer, vai ficar para quem? Vou deixar para quem? Deixar para meus filhos? Eu não, eu ganhar, eu vou gastar. Tem gente que já não gasta, porque fala assim, eu preciso deixar alguma coisa para meus filhos, porque meu pai não deixou nada para mim. Então, você pensa no filho, não pensa em você. Entendeu? Você pensa em você. Tudo que você quer é para você. Agora, tem pessoas que não. Se você não tem na sua mente o ensinamento de que você só vai conseguir ter no futuro uma vida sossegada enquanto você não se organizar. Você tem que se organizar para pensar lá na frente. Alguém aqui já paga alguma aposentadoria? Previdência privada? Tem o dinheiro investido? Quem tem, levanta o bracinho. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone para participar, tá? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, né? Que eu vou fazer um gancho depois que ele finalizar essa parte. Que nem um exemplo que eu vou dar para vocês também. Tem pessoas que gastam lá 2, 3 mil reais por mês, que nem vocês vão ser autônomos, tá? Ou vocês podem vir até a ter uma MEI, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos falar assim, vocês vão ser autônomos. Então, normalmente, uma pessoa autônoma, ela não tem o salário dela fixo, ela tem um salário variado, ela tem um ganho variado. Pode ser que, de repente, ela pegue
2 mudanças no mês, pode ser que ela pegue 2 empresas para ela se organizar, pode ser que ela pegue mais uma outra mudança para fazer, enfim. Ela não vai ter um ganho contínuo, ela sempre vai ter que estar batalhando para buscar algum dinheiro para poder manter as suas despesas depois de tudo organizado. O que acontece? Toda vez que você recebe um valor, qual é a ideia? Qual é a filosofia? Qual é a forma de você se organizar? O pensamento da educação. Guarde pelo menos 10% daquilo que você ganha. Sérgio, esse mês eu ganhei 5 mil. Guarda 500. Ah, não tenho como guardar 500. Guarda 300. Sérgio, esse mês aqui eu não faturei nada. Tudo bem. Não guarde nada. Mas procure guardar. Para quê? Porque aquele mês que você não conseguir ter uma receita que vá cobrir as suas despesas, você sabe de onde tirar. Você sabe que você tem uma reserva. Agora, se você não conseguir montar essa reserva, você vai estar sempre naquele sufoco. Eu preciso arrumar alguma coisa. Eu preciso correr atrás de arrumar algum trabalho. E se você não arrumar? Se você não arrumar um serviço? Se você não arrumar uma mudança? Como é que você vai viver? Como é que você vai fazer? Vai pegar dinheiro emprestado no banco? Vai se endividar? Não. Você tem que fazer o quê? Registrar, organizar e se planejar. Qual é o meu planejamento? Ora, eu quero ter uma reserva de pelo menos 6 meses. Pelo menos 1 ano. Mas, Sérgio, eu estou com 30 e poucos anos, já estou com 35 anos daqui, eu não tenho nem nada guardado. Ok, tudo bem. Ganhe o seu dinheiro, guarde uma parte para a sua reserva de emergência, caso você necessite para cobrir alguma despesa que você não conseguiu atingir o seu faturamento, e comece a investir pensando no seu futuro. Porque uma coisa é certa, gente. Aposentadoria lá na frente, dificilmente nós vamos ter. Esquece, daqui 20 anos, 30 anos, 15 anos, nós não vamos ter mais aposentadoria. O governo vai acabar com isso daí, vai ser cada um por si, e cada um põe o dinheiro onde quer. Porque vai chegar um momento que o governo não vai ter mais de onde tirar. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. E os jovens estão entrando tarde com uma idade maior no emprego. Nós estamos hoje usufruindo, eu como aposentado, estou usufruindo daquele pessoal que começou junto comigo, lá em 1975, 76. Com aquela turma que trabalhou junto comigo, está bancando a minha aposentadoria hoje. Será que essa turma que está entrando agora vai bancar a aposentadoria para as pessoas daqui 30 anos? 20 anos? Eu acredito que não. Agora, se você não tiver uma reserva, se você não tiver um dinheiro guardado para a sua aposentadoria, você vai viver do quê? Você vai trabalhar de personal organizer o resto da sua vida, até o último dia da sua vida. Se você não pensar no seu futuro, com certeza você vai. Agora, como é que eu posso guardar? Só se eu me organizar. Se eu não me organizo financeiramente, eu vou tirar dinheiro da onde? Não é verdade? Eu estou falando alguma coisa... Não, tá. Fala, Malu. Não. Tá tudo... Faz tudo o sentido, né? Sim. E a gente, às vezes, ouve muito, e isso é uma crença também que a gente aprendeu, e eu vou colocar até da gente aqui, que eu falo da nossa faixa etária, né? Que a maioria está na mesma faixa etária, de que assim, mas eu já ganho pouco, como que eu vou ainda guardar? Né? Que é um mito também. E a gente sabe que a população, ela está empobrecendo mais rápido. E a própria profissão de personal organizer, vindo nessa ascensão mais rápida que ela está, e as pessoas entendendo um pouco melhor que é uma outra batalha que nós estamos enfrentando, as meninas podem falar sobre isso, né? De que ainda nós aqui no Brasil, e aí vem aquele mito também, mas cidade pequena ninguém entende, mas grande também ninguém entende, ou porque tem muita mão de obra. Então, é essa prospecção de cliente. E fazer mesmo com que a gente, ora vai para a residência, ora venda produto, ora vai para a empresa, né? Vai migrando os nichos para que a gente tenha todo mês algo. Sim. E é onde a gente acaba frustrando, né? E eu ouço muito isso de algumas alunas, não é aqui o grupo, tá?
porque esse grupo é muito mais focado mesmo já na atuação do personal organizer, de que a profissão não dá, né? Então, eu fui fazer um orçamento, a pessoa negou, fui fazer uma visita, depois nunca mais, isso aqui nós temos prova, né? Aqui as meninas estão aqui, nunca mais deu um alô aqui para mim, tal, e a gente vai o quê? Vai, né? Ixi, acho que isso aí não vai dar, acho que isso não vai dar, e a gente vai nos limitando para já parar alguma coisa. Por isso a necessidade, e eu fiz questão de iniciar nossas mentorias, mesmo que nós já começamos outras aulas, né, com a parte financeira. Faz todo sentido, independente se eu ganhe 500 mil, 5 mil, 50, né, a linha de pensamento do registrar, organizar e planejar é para todo mundo. E aí vou mais, se a gente está pensando que nós não, né, necessariamente precisamos ficar só dentro da casa, das residências, que é o meu caso, né, na verdade, que a gente vai para a empresa e a gente precisa, então, pensar num futuro que já está próximo, né, que elas estão se organizando para a própria profissão, que é a abertura de uma MEI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença da gente utilizar nessa falta de, às vezes, planejamento, isso também já aconteceu comigo, né, de eu usar meu pingado do físico para o jurídico, usar de uma continha que eu tinha de reserva para pagar coisa que era de produto organizador, que é aquele começo de euforia, sem planejamento. Eu não tive mentora, eu não tive professora que auxiliasse, muito menos isso aqui, essa roda de conversa, essa possibilidade de trazer um super profissional para ajudar. Claro que de uma forma superficial, tá? Inclusive, depois eu vou deixar as redes sociais do Sérgio, se ele me permitir, o WhatsApp, né, também, para que ele possa, se caso alguém tiver alguma particularidade para trocar uma ideia com ele. Ele é escritor, ele é coautor de livros, assim, fabulosos, ele manda para todo o Brasil também, que a leitura, ela é muito essencial para a nossa profissão, tá? Às vezes as pessoas se esquecem e acreditam que a gente não precisa mais aprender, que eu já entendo do meu negócio. Entender do negócio é uma coisa, todo mundo aqui entende de organização, são expert, né? Agora, e de negócio? Nós somos pequenos empreendedores, médios empreendedores, empresários mais para frente, a gente não sabe, tá? Então, assim, nós temos que fazer esse link do entender do negócio, que é o mito do empreendedor, tem até um livro, tá? Que eu já deixo aqui como dica. É o mito do empreendedor. Eu acredito que eu sou empreendedora porque eu entendo do meu negócio, tá? Lê do engano, né? Por isso que esses 3 meses de mentoria, eu fiz questão, Sérgio, foi com tanto carinho que nós desenvolvemos isso, já era para ser lançado lá em janeiro, nós abortamos tudo para trazer mais específico, porque elas precisam de todo esse acompanhamento. Tá? Então, a educação financeira, diferente do que a gente aprende, é toda essa parte que ele está falando em poucos minutos aqui, né? Não dá tempo para tudo, mas que a gente precisa iniciar. E muitas das vezes a gente não tem. Tá? E a tarefa delas, né? Eu brinco que tem tarefa, foi essa montagem. Vocês fizeram? Deu tempo de fazer aquele fluxo de caixa que eu passei para vocês? Mandei para elas no Excel. Uma planilha, mas assim, mega simples, tá? Eu não sou da tecnologia, elas sabem, o meu é tudo mesmo no caderno, né? Confesso que eu demorei para entender essa análise, e aí meti as caras. Então, comprava milhões de produto organizador para entregar para cliente, e caixa organizadora, vamos trazer para a nossa profissão, né? E não tinha saída muitas das vezes, aquilo ficava empacado e chegava a nota para pagar. Eu falava, misericórdia. Aí começou, vira uma bola de neve muito grande. Então, o que hoje eu oriento as meninas, as que estão iniciando, ou às vezes até já as mais, né, experientes, cuidado nessa parte do investimento, né? Vamos fazer com aquilo que a gente tem. Semana que vem também vai vir, quinta-feira agora vai vir a pessoa que vai dar dica de rede social, sem ter que ficar pagando marketing, sem ter que ficar já tirando alguma coisa do bolso que ainda não tem, a não ser que você tenha uma reserva que você vai investir na profissão. Aí a gente vai conversar, né, mais particular depois. Mas caso não, a gente necessita. E o Sérgio falou aqui, dentre muitas coisas, várias vezes uma palavra, gente, que tem a ver com a nossa profissão. Qual foi? Pode abrir os microfones. A gente gosta de conversar.
Tem uma palavrinha que eu falo sempre, ele falou 1000 vezes aqui. E tem a nossa profissão tem ela muito em evidência. É o final da nossa palavra. Oi? E organizar, ele falou bastante em organizar, né? Isso, e a Jaque aqui está falando, oi Jaque, ação. Ação. Então, a ferramenta está aqui, tá? Ele já deu toda a ferramenta. Eu preciso de uma folha sulfite para começar. Todo mundo eu vi que está anotando, né? Tá com caderno, tá? Tudo bem, eu já bati o olho aqui, eu assustei conforme ele foi falando. Eu sento agora para analisar. Eu troco ideia com alguém que é meu parceiro aqui, ou eu faço isso sozinha, né? Porque tem muita gente que banca a casa sozinha, tá? Então, tudo aí a gente sabe. Não é fácil para ninguém, porque aquele também que já fatura um pouco mais, ele também tem um gasto maior. E vira aquela bola de neve. Opa, eu ganhei 5, nossa, eu estou no lucro. Só que eu esqueço que eu sou empreendedora. E a empreendedora, ela dorme e acorda pensando no que ela vai fazer todo santo dia. Vai achar que agora eu vou deitar já e amanhã eu tô com a vida ganha. Não! Eu tenho que prospectar, né? Eu tenho que verificar, eu tenho que fazer isso acontecer, tá? Então, não é fácil. Eu sempre comento isso, mas é possível. Por isso a oportunidade que nós estamos tendo de uma pessoa vir orientar. Agora... É aquilo assim, Malu, não é somente pelo dinheiro. Sim. É pela vida. Exatamente. Né, nós tivemos aí a pandemia, né, que deu um tapa na nossa cara, e é só agradecer de estarmos aqui, inclusive, tivemos a chance de estar aqui novamente, não foi por acaso, né? Sim, alguns escolhidos não estão, né, acabaram aqui. Quando você fala, desculpa te cortar, mas assim, quando você pega e fala, que nem a Malu comentou, às vezes você pega uma parte do seu dinheiro e compra um monte de produtos para você deixar estocado para vender para um cliente. Tá? O que você está fazendo? Você está deixando de investir o seu dinheiro numa possibilidade de um prazo onde você pode usar esse dinheiro na medida que você vai precisando. Entendeu? Você deixa o seu dinheiro guardado. Ele está rendendo, pouco que seja, e você não está investindo numa coisa que você não tem certeza que vai vender. Ou seja, você usar o dinheiro na medida em que você vai precisar do dinheiro. É a mesma coisa quando você pensa na aposentadoria. Eu vou guardar para o meu futuro, eu não vou mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro, para mim, eu estou pensando nele lá quando eu tiver meus 65 anos, meus 60 anos, que eu estiver tranquila, que eu possa ter uma vida sossegada, de continuar até fazendo o que eu gosto de fazer, mas eu tenho dinheiro guardado que eu sei que não vai me fazer falta. Então, muitas pessoas não pensam dessa forma. É aquilo que a Malu falou, ganha 5, gasta 5. Ganha 8, gasta 8. Ganha 3, gasta 5. E os 2, tira da onde? Se não tem o dinheiro guardado. Entendeu? Então, esse é o motivo da organização. E você se organizar para isso. Agora, voltando para aquilo que a Malu falou. Hoje, eu não sei qual de vocês tem empresa, quais de vocês têm alguma empresa aberta, ou já é uma MEI, ou pretende ser uma MEI. O que eu oriento vocês? Façam essa organização financeira de uma forma que vocês saibam quanto realmente vocês necessitam para ter uma vida tranquila, tá? Sem passar necessidade, guardando uma parte do seu dinheiro. Abra essa empresa. Faturei 10 mil, mas as minhas contas eu preciso de 8 para viver. Eu preciso de 5 para viver. O que você vai fazer? Você vai pegar uma parte daquele dinheiro que você recebeu, você vai investir. Aonde você vai investir? Nas metas que você traçou. Que meta que eu tracei? Eu tracei na minha meta, tá lá. Eu quero guardar dinheiro para me aposentar, eu quero guardar dinheiro porque daqui 3 anos eu quero trocar de carro, e eu quero guardar dinheiro porque daqui 1 ano eu preciso comprar um computador. Se você não guardar o dinheiro, se você não tiver meta, veja bem, o que nos movimenta são ações, metas e objetivos. Isso nos movimenta. Se ninguém tem um sonho, um objetivo na vida, a pessoa faz o quê? Você consegue fazer alguma coisa? Você tem o dinheiro, você fala, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida?
Agora, se você tem um sonho, o que vai te levar para esse sonho? Qual a vontade que você tem de realizar aquele sonho? Aquele sonho passa a ser o seu objetivo. Mas para eu ter aquele sonho realizado, eu preciso do quê? Eu preciso ter meu dinheiro guardado. Ou começar a guardar o meu dinheiro. Não adianta você falar assim, daqui 5 anos eu quero comprar um carro. Bom, maravilhoso. Quanto você tem dinheiro guardado? Nada. Mas eu quero comprar. Mas como é que você vai? Eu vou me enfiar no financiamento. Mas o que você paga já hoje de despesa comporta mais esse financiamento? Não comporta, eu vou ter que cortar tal coisa. Mas essa tal coisa que você está cortando não é uma necessidade que você tem? Não é. Então você já devia ter cortado antes. Né? E não para aquele momento. Então é assim, você tem ações que te movimentam. Usem dessas ações para se movimentarem. Tracem metas. Façam o quadro dos sonhos. Gente, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, não. Isso é coisa de gente adulta. Gente organizada. Sabe? Minha meta qual é? Daqui 1 ano eu quero viajar para o Nordeste. Vai lá, pega uma fotografia de praia do Nordeste, sei lá o que tem no Nordeste, e põe lá, quando que eu vou viajar? E em dezembro de 2024, põe uma data, dezembro de 2024. Em dezembro de 2024 eu tenho que ter R$3.000 guardado. O que eu preciso fazer para ter esses R$3.000 guardados? Preciso trabalhar mais? Preciso arrumar mais serviço? Preciso ter uma renda extra para fazer mais alguma coisa além do que eu já faço? Porque eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Daqui 5 anos eu quero comprar de carro. Que carro você quer comprar? Pega a fotografia do carro, coloca lá no quadro. Em dezembro de 2028, eu quero estar com esse carro na mão. É uma meta. Vai atrás da sua meta. Coloque-se em ação. Não é simplesmente pegue, eu estou guardando meu dinheiro para quê? Sei lá, estou guardando para... Não sei, quando eu precisar gastar, eu vou gastar. Vai que eu fico doente. Aí, exatamente. Aí você fica doente. Tem esse pensamento você gasta 1.000, também. 2.000, 3.000, você não sabe. Então, por isso que eu falo, tenha a sua reserva de emergência. Ponto. Está com a sua reserva de emergência pronta, está montada, te garante 3 a 6 meses de salário, de ganho para você manter as suas despesas, me garante. Começa a traçar os seus planos. Se der para você pôr dinheiro na reserva, dinheiro na sua meta, no seu sonho, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Coloquem, façam isso. Isso aí é uma coisa que estimula a gente. Sabe? As pessoas têm que viver de estímulos, de ações, de vontades, de sonhos. Se a pessoa não tem isso em mente, a pessoa vai fazer o quê? Vai viver do quê? E a gente vê muito vida, vazia, né? Vazia. E não é a quantidade, é a ação. Né? Porque a gente sabe também que tem muitas pessoas que trabalham, como se diz, trabalham assim 2, 3 casas por dia para poder sustentar aquele dia, inclusive, que a gente sempre costuma falar, né? Trabalha de dia para comer de noite. A gente sabe também dessas situações. Sim. Por isso que, no particular, quando tem um caso também assim, né, que as pessoas estão nesse momento, a gente também está aqui, no particular, para tentar ajudar, para tentar entender toda essa parte, que a gente sabe como que é, como que nós estamos vivenciando, como o brasileiro ainda está passando, tá? Mas essa parte do agir, da motivação todo dia, de eu buscar, seja algo material, seja algo abstrato também, pode ser, não é só movido ao dinheiro, né, e ao objeto, mas tem que ter para que a gente levante da cama. Senão ninguém levanta, gente. Ninguém levanta. Se a gente parar para falar, né? Como que a gente começa uma reunião? Muito provável. Olá, e aí, gente? Como que foi a semana? Como que foi o dia? Ninguém falou nada ruim aqui. Entendeu? Eu tive 2 mortes esse final de semana que me chocaram. A minha e a minha família. Eu comecei falando de morto. Não. Entendeu? Não. Se eu não tivesse que me reorganizar, se eu não tivesse o motivo de agir, de estar aqui hoje, muito, muito certeiro, que estaria já
triste ainda, deitada, lógico que está sentida ainda, tal, mas o ser humano, ele é movido por algo que nos impulsiona a ter vida, a viver. Senão a gente só está sobrevivendo, tá? E parece, assim, muito clichê. É fácil falar. É claro, né? Quem já está assim é fácil. Não é. Não é fácil falar, tá? E ninguém sabe da missa metade, como se diz. Ninguém sabe daquilo que a gente vive em quatro paredes. Por isso, o fortalecimento de um para com o outro. Por isso, de todas essas conversas, de todas essas mentorias, mas mais do que tudo isso, quando finaliza aqui, seja agora, seja amanhã, é o agir. A ferramenta está aí. Se você entrasse lá no Google ou no YouTube, você viria milhares de vídeos falando sobre isso. Muitos vão falar a mesma coisa. Planeja, organiza, tá. Mas é fácil falar, né, para o Sérgio, que já está até aí aposentado. Mas ele fez, ele agiu. Ele teve que prospectar tudo isso também, como eu, você, o outro estão fazendo. Né? Então, assim, as ferramentas que a gente vem trazendo aqui para vocês, seja no âmbito profissional do personal organizer ou na sua vida pessoal, aí, até da sua família, é para agregar. Agora, o modo como isso vai ser colocado na sua própria família, vida e tudo mais, lógico que é algo mais individualizado, tá? E quando ele fala da MEI, a gente também não precisa sair gastando para abrir essa microempresa. Sim, com certeza. Né? Hoje, na associação comercial da sua cidade, a própria internet, né, Sérgio? Acredito que tenha. Você pode abrir a sua MEI. Eu acho que eu pago, não sei se são R$50 por mês, alguma coisa assim. Nessa faixa aí, 70, 60. Por quê? Tá? A minha está passando já de MEI para ME. Mas por que a gente está pensando nisso também para vocês? A nossa profissão usa muito o nosso corpo. Concorda? Que a gente sobe, a gente desce, a gente cata caixa, a gente pode torcer um pé. E aí? Tá? Quando você tem uma MEI, você tem alguns direitos ali, alguns subsídios que vão te auxiliar, pelo menos nessa situação, tá? Então, fica para amadurecer a ideia, ninguém precisa sair correndo e fazer isso amanhã, tá? Vamos amadurecer a ideia de que, dentro do meu planejamento enquanto profissional da organização, ou até mesmo para quem não é PO, tá? Mas trabalha como autônoma, de dar uma pesquisada melhor, e aí o Sérgio está aí também, se precisar trocar uma ideia, tá? De como fazer isso. E esse investimento, às vezes, aí, de R$50, R$60, acho que é mais ou menos essa faixa etária, tá bom? Por mês, tá? É mais um dinheiro que vai sair? Mas nesse caso, eu não vejo como saída, eu vejo como um investimento da nossa vida, tá? Porque se eu torcer um pé amanhã, Deus, Pai, nem eu, nem ninguém aqui, né? Ou um braço, é o meu corpo que trabalha, não é? Então, assim, é onde a gente está respaldado um pouco também aí, dentro dos nossos direitos, e acho que a Maria Alves quer falar. Eu já tenho MEI. Pode falar, viu? Tá aberto seu microfone. Maria Alves travou. Acho que eu tenho há uns 5, 6 anos já, antes de eu me tornar PO. Lá, tá? E você trabalhava na parte de secretária do lar, né? Exatamente. Então, tá? Então já tinha, tá? Então já pensava, já se planejava como tal. E o valor é mais ou menos isso mesmo? 70, eu pago 70, 75, acho que é isso. Acho que é um pouco de região também, alguma coisa isso. Mas é assim, olha, falar a verdade, é uma pizza, tá? É uma pizza. E às vezes a gente não come só uma no mês. Então aí vem também uma outra palavrinha que eu utilizo muito, que nós já trabalhamos na semana retrasada. O material está no Google Drive para quem não pegou. São as nossas prioridades, tá? O que de fato é prioridade? Então, nós tivemos lá um exercício, Sérgio, que nós fizemos lá, as partes de família, a parte da nossa pessoa, a parte de finanças, a parte social. Nós desenvolvemos toda essa parte para entender de fato o que a gente quer. Porque não adianta nada eu só fazer um curso de personal organizer, que sempre nós vamos estar focando PO, né?
Não adianta de nada. Eu preciso saber o que de fato eu busco. Claro que depois um curso, até eu tive uns 2 casos que falaram, Malu, eu fiz por fazer e vi que era isso que eu queria. Não, bacana, deu sorte, vamos dizer assim, tá? Mas às vezes a pessoa está fazendo também porque é moda, porque está se falando muito disso, então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá? O quanto elas aqui, e eu me coloco também, né, nessa situação, a gente tem que prospectar todo esse cliente. Quanta frustração também a gente passa com não. A gente tem que pegar 10 clientes, muitas das vezes, para um falar um sim, né? Sim, então, exatamente. o autônomo, e aí, indiferente da profissão que ele exerça, ele tem que pensar muito no seu futuro. Tá? Claro que não precisa também abdicar do seu presente, claro que não, mas tem que ter planejamento. Não tem como fugir, gente, tá? Então, assim, hoje, lógico, uma pincelada, eu vou abrir agora para as dúvidas, até ele tem mais um tempinho com a gente, de que é uma tarefa muito simples, vocês entenderam? Muito simples, que a maioria pode até ser que já até faça, mas garanto que talvez essa análise um pouco mais profunda, né, a gente não faça, tá? A gente não faça. Então, assim, sentar mesmo, analisar, independente se hoje você ganha R$500 por mês, ou ganhe R$5.000, ou R$10.000, a análise é a mesma. A análise é a mesma, certo? Tem alguma coisa que às vezes foge. E a gente sabe também que pode sair do contexto por N fatores. A nossa vida é assim, né? É ser humano que convive ali com a gente, então, de repente, sei lá, uma doença, precisou, enfim, N coisas, mas você imagina se não tiver organizado. Já organizado é meio desconfortável, imagine sem nenhuma organização, tá? Então, não é o valor que a gente ganha, mas é a forma de como a gente vai lidar com isso. E, gente, agora o Sérgio que vai falar, porque eu sou leiga, mas coisinha dura que é lidar com dinheiro. Por quê? Tá? Aí vem muita coisa envolvida. Vem crença, vem religião, no sentido de prospecção, de dinheiro, que dinheiro é coisa daquele mesmo, que nem pode falar o nome, que não sei o quê, que a gente só pensa no materialismo, não sei o quê, nananã. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo também que a gente recebe de orientação, né? A Camila, nossa amiga, que fala assim, é uma lenda urbana. Alguém inventou essa parafernália de que não é próspero, de que não é bem-vindo, de que a gente não precise dele para viver, tá? É claro que a gente precisa de muitas outras coisas para viver, mas nós não estamos ainda vivendo só de respirar. Lê do engano, entendeu? A coisa vem, o negócio, tá, eu estou prospectando, né, uma boa educação para os meus filhos, eu quero ver eles crescerem, depois, ok, eles vão ver, mas eu já fiz a minha parte, não é assim, mais ou menos? A gente, enquanto pai, mãe, vô, sei lá, pensa, tá, então eu vou esperar, né, para pagar uma faculdade. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que ter essas ações. Por isso, da importância desse grupo, viu, Sérgio? Porque são pessoas com essa vibe, essa mentalidade de crescimento. Porque independente daqui, a hora que a gente finalizar os 3 meses, que a gente sempre continua, né? Eu brinco, tá? Se ela foi CPO, se ela manteve, se ela não... Isso aqui vai viver para sempre. Vai utilizar para sempre isso daqui. Independente do que seja, tá? Então, assim, eu espero que tenha feito sentido no sentido, olha lá, né, a redundância, da profissão, tá? Nós estamos falando mesmo para personal organizer, para quem já é atuante, para quem está potencializando, para quem está buscando ser, né, de que temos que fazer essa organização. Então, essa é a próxima tarefa de vocês. Quem já iniciou fazendo o fluxo? Quem já fez? Levanta a mão. A Lu fez, tá? Que era aquele fluxo lá, né? Que nós mandamos no grupo lá para vocês. Faz do jeitinho seu, simples, folhinha de papel. A Sandra... Eu fiz também. Pouquinho, mas fiz, porque a eu tô Maria com Alves. pouquinho. Mas tô Isso, anotando lá. não tem problema. É como nós estamos falando, pouquinho ou muito, a ação ela é a mesma.
né? Ela Anotando lá. alimentando. E nós Isso. temos também aqueles gastinhos que enganam a gente, né? Que é o cafezinho da padaria que a gente vai lá abastecer, né? Que inclusive tem aqui uma conveniência maravilhinda que eu amo, que eu nem vou falar aí de quem é, né? Que é uma tentação. São gastinhos gostosos, porque é prazeroso também, a vida tem que ter prazer. Só que também com cuidado, com cautela. Então, o Sérgio vai falar melhor que eu. Parece que não, mas depois, gente, eu fiz esse mês com os meninos, inclusive, aqui eu falei, não é possível. Não é possível. E foi possível. E nada em exagero de quantidade, de vezes, na verdade, tá? Poucas vezes, mas o custo tá muito alto. Eles amam japonês, entendeu? Eu falo, Jesus, ama, primeiro que não sustenta, tá? Que aqui tem que ser arroz e feijão mesmo, o negócio é bravo, é dinossauro, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, então tem que analisar, tem que rever, esse mês já tem que evitar, sabe? Porque se a gente não tiver também isso dentro de casa, um só lutando e remando, não vai. Então, por isso que a gente chama de educação financeira, que é diferente do atuar como coach financeiro, tá? A educação é diferente, né? Vem educando, são hábitos. Malu, Oi? eu vou dar de presente para elas 2 ferramentas. Ui! Aqui, gente, a equipe é assim, é uma fofa. Não estava no script, hein? Uma ferramenta chama decisão de compra. Também quero. Tá? Uma chama decisão de compra e a outra chama despesas fantasmas. Tá. Você vai mandar para mim, eu mando para elas no grupo? Vou mandar para você manda para elas no WhatsApp delas. Tá. Essas 2 planilhas, essas duas ferramentas, vocês vão saber controlar os gastos que vocês fazem, que são aqueles gastos pequenininhos, onde você vai tomar um cafezinho, onde você vai comprar um chocolatinho, onde você vai comer um salgado, onde você vai comprar uma água, onde você vai comprar uma blusinha que você passou em determinada loja e você viu que estava em promoção, Hoje. e você viu e falou, nossa, estava R$ 79,90, agora está R$ 59,90, eu vou economizar. Né? Sapatinho. Sapatinho, né, blusinha. Então, essas despesas aí, que são o famoso ralo, que é onde leva o dinheiro de vocês por ralo abaixo e vocês não sabem depois para onde foi. Você fala assim, nossa, mas eu tinha certeza que ia sobrar R$ 800 esse mês, cadê esse dinheiro? Sumiu, né? Aí você vai ver onde você colocou esse dinheiro, aí você vai falar assim, nossa, acho que aquela blusinha que eu comprei, aquele sorvete que eu chupei, aquela coca que eu tomei. E a gente soma e não acredita que aquele total... Exato. Mas não é possível que deu tudo isso. Mas aí soma, mas não tem alguma coisa errada ali. E eu vou fazer um parênteses para as meninas, nesse sentido, quando a gente vai fazer uma organização fora da nossa zona ali de região, tá? Eu costumo, até porque eu não tenho muito hábito de comer fora essas coisinhas, não, por causa de estômago mesmo, enxaqueca e tudo mais, então eu prefiro levar fruta, minha marmita, toda essa parte. Isso também é um perigo para nós enquanto profissional. Olha lá, Maria Alves está fazendo assim. Tá? Porque assim, você tá lá, ai, nossa, não peguei, não sei o quê. Aí você vai lá, você come o salgado, você toma coca, da coca você tem vontade de um doce, não sei o quê, não sei o quê. Isso tá dentro do orçamento do nosso projeto de organização que você passou para sua cliente, tá? É aquele gasto, o fixo, que você sabe qual é, e o variável. Então, se você, enquanto profissional, está pensando, vai ter uma organização daqui a uns dias, pense muito bem, se você for comer na rua, essa prévia de valor tem que estar dentro do projeto da cliente, sem ela saber, óbvio. Tá? Eu acho que tem um microfone dando duplicidade aí, gente. Só um minutinho, depois vocês... Obrigada. Tá? Então, muito cuidado, que é uma outra coisa também, que daí você faz o projeto, viu, Sérgio? É assim, a gente faz o projeto, é por hora que a gente trabalha, o cliente não sabe nunca que é assim. A gente tem, né, lógico, um bom senso de aqui ficou muito, tá? Então vou montar um projeto com um pouquinho mais, né, de
Abertura, isso a gente faz, orienta as meninas no particular e tal. Mas, às vezes, esquece de pôr esse custo, tá? Ah, acabei a organização, nossa, que canseira, tô lá com uma colega, ou então me encontro com alguém, já paro para tomar um sorvete, uma cerveja, é mais um tantinho que já foi desse projeto, entendeu? Aí vem mais um probleminha, ela não pagou à vista, ela parcelou esse projeto. Então, você já está até gastando um dinheiro que você nem tem, entendeu? Então, aí começa aquela bola de neve. É o futuro do seu planejamento. Exatamente. Que eu já caí, por isso que quando eu falo que quando a gente passa pela situação e traz a experiência, fica muito mais vivo, né? Então, não fica só no teórico, né? É no prático. Já vivenciei, sim, de chegar depois, no final, falar assim, gente, mas eu ganhei tanto esse mês, entendeu? Eu não estou entendendo. Cheguei a comentar com o Sérgio até. Falei, eu estou no vermelho, entendeu? Ah, foi aonde eu falei, não, esquece tudo. Vamos entender o que era isso. Então, planejamento mal conduzido no começo, tá? Então, vamos começar certo. Vocês estão tendo a oportunidade de começar certo. É a nova profissional da organização, começando certo. Tudo bem, meninas, por conta do tempo, tá? Agora, podem abrir os microfones também. O Sérgio está aqui, né, à disposição. O Sérgio é coautor de 2 ou 3 livros já, Sérgio, que você vai para o Rio agora. 2 livros, tá? Eu super recomendo, eu já li, reli, é de cabeceira, certo? Depois também eu vou passar para vocês o nome, tudo certinho. Elas têm como adquirir também, se elas quiserem, se interessarem? Tem, eu distribuo para qualquer lugar, eu mando pelo correio para qualquer lugar. Onde Tá? Que é uma precisar, outra só coisa, mandar o gente. endereço que eu mando. Olha lá, que eu falo sempre para as meninas, a nossa, isso também é investimento, o nosso investir no conhecimento, tá? Quanto mais a gente investe, e lógico, põe em prática, porque não adianta nada também só, né, conhecer e não colocar em prática, tá? É melhor e diferencial também para a gente. Então, depois eu mando tudo isso no grupo, sem compromisso, tá? São dicas, orientações, informações que a gente passa para vocês. A gente gosta de estar contribuindo mesmo. A gente não tem, eu falo assim, se eu morrer agora, eu vou morrer tão feliz, tá? Porque, assim, é transbordar, é tirar daqui da cachola. Eu não quero ter obesidade mental, né? Que é a estafa mental que a gente acaba tendo, de tanto conhecer. Tem que passar, tem que levar, entendeu? Então, a gente traz isso aqui para vocês também. E agora, aberto aí para vocês trocarem uma ideia com o Sérgio, se precisarem, tá Com bom? vontade. Bem à vontade. À Aí nós temos mais disposição. uns minutinhos para finalizar. Acredito que está dando tudo certo a gravação. Espero aqui, porque a bolinha está tranquila. Não caiu, todo mundo ficou aqui, né? Então, isso também foi uma outra coisa. Por isso que eu falo, investimento. A gente tem que ir pensando na probabilidade, tá bom? Fiquem à vontade, meninas. Aproveitem, não é sempre que vocês têm aí um educador e um coach financeiro pertinho. Perderam a voz. Cri, 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 cri. Eu vou falar, mas assim, só de como, para mim, essa aula foi super importante. Eu ainda não estou atuando como PO, Malu sabe, né, que eu estou num momento de transição de carreira, estou me aposentando, sou funcionária pública do Estado, então, assim, eu estou me equipando para, quando esse momento chegar, se oficializar, eu estar preparada para começar com o pé direito, porque tudo que o Sérgio falou aí serviu muito. Assim, eu me vi, eu já trabalhei como autônoma, já trabalhei no comércio, e eu vejo hoje que fiz tudo errado. É tanto que assim, não demorou muito, tive que fechar, né? Porque essa aula de educação financeira, a gente deveria aprender na infância, mas, infelizmente, nossos pais, vou dizer pelos meus, não tiveram essa educação para me passar. E eu confesso também que Sim.
Infelizmente, também nem passei dessa maneira tão específica para os meus filhos. Passei assim, de a gente viver com o que tem, assim, com o pé no chão, né? Sempre. Sim. Como até hoje ainda é, mas com essa riqueza de detalhes, isso é muito importante. Meu filho hoje já pensa em educar o filho dele assim, graças a Deus, que chega uma hora que a ficha cai, né, de verdade. Educando desde cedo, mostrando esses pequenos detalhes, trabalhando no dia a dia, esses pequenos detalhes que vão certamente ter um reflexo muito bom, muito positivo, não é? Até Bacana, a bacana. médio e a longo prazo. Então, eu vou te dar uma dica. Agradecer muito, viu, Sérgio, pela aula. Para mim, foi riquíssima. Ainda não estou, como disse, na prática da profissão, mas já quero entrar, sim, de pé no chão mesmo, né? De cabeça... Já entra com uma reserva. Já entra com uma reserva, então. Sim, sim. Já faça a sua Sim. reserva, já deixa separadinho, para não ter Sim, problema sim, depois. já é uma reserva. E eu precisava ter anos atrás, mas não tive quando tive comércio lá atrás, mas agora vou começar com a minha MEI e com pé no chão e cabeça bastante pulverizada de boas informações. Muitíssimo obrigada, viu? Nada, que é isso, eu que agradeço. Deixa eu só te dar uma dica, já que E você obrigada falou que também, Malu. Como você falou que o seu filho está começando a educar os seus netinhos, eu também sou educador financeiro para criança. Então, Sim. você fala para ele fazer o seguinte: abrir 3 potinhos. Tá? Então, ele vai chamar de pote do tesouro, o pote do sonho e a carteira. Tá? Então, todo mês, ele vai dar uma mesada para o filhinho dele, para o filho dele. Sei lá, R$30, sempre valor que dê para dividir por 3. Tá? Então, ele vai colocar, ele vai ensinar o filho dele da seguinte forma: uma parte desse valor ele vai colocar no pote do tesouro, que é o quê? O futuro dele, para quando ele estiver lá na frente, que ele tiver para cursar uma universidade, para quando ele quiser não usar esse dinheiro, mas guardar para uma aposentadoria, ele vai colocar nesse pote. No pote do sonho, o que é o pote do sonho? É aquilo que ele quer comprar para ele, no final do ano, um desejo, uma vontade, um sonho que ele tenha, que ele queira realizar. Então, no final do ano, ele quer comprar um carrinho, ele quer comprar, se for uma menina, quer comprar uma boneca, quer comprar um jogo, não sei, ele vai querer comprar alguma coisa. Então, ele vai guardar esse dinheiro nesse pote. E esse dinheiro ele só vai mexer quando ele for realizar o sonho dele. E o terceiro pote, que seria a carteira, seria aquele dinheiro que ele pode gastar aonde ele quer e da forma que quer durante o mês. Então, se ele gastar tudo na primeira semana, ele vai ficar o resto do mês sem dinheiro. Se ele gastar picadinho durante o mês, ele vai ter dinheiro o mês todo. Mas é necessário que ele gaste todo aquele dinheiro durante o mês. Para quê? Para que ele aprenda a saber controlar o dinheiro que ele tem na carteira. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, se ele tiver R$10 na carteira, não sei se ele vai levar na escola para comprar um doce, uma bala, não importa. Se seu filho vai dar 30, vai dar 90, vai dar 120, não importa. O importante é que ele saiba que aquele dinheiro ele pode gastar durante o mês. Mas caso ele não queira gastar tudo e sobre um pequeno valor e ele quiser colocar no pote do sonho ou no pote do tesouro que ele está pensando lá no futuro dele,
Aí é vocês que ele tem que deixar a criança tomar a decisão. Mas uma coisa é sempre certa, ela nunca vai usar aquele dinheiro que está no pote do tesouro. E toda vez que ela for usar o dinheiro do sonho, de repente, vamos supor que ela conseguiu guardar R$400, e o sonho dela custa 600. Não tem problema nenhum o seu filho pegar os outros 200 e inteirar para ele, para que ele realize aquele sonho. O importante foi o quê? Dele saber que, se ele souber guardar o dinheiro, ele vai ter o dinheiro para realizar o sonho dele. Essa é a ideia. Entendeu? Então, oriente o seu filho nesse sentido. Que é assim que ele vai educar o filho dele ou a filha dele financeiramente. Eu vou passar para os meus netos isso. Eu tenho o neto mais velho que guarda o dinheiro dele para comprar o que ele quer. E ele vai guardando, vai aniversário, Dia das Crianças, Natal, e ele não arredou o pé. Aí ele quis comprar um PS5, né, que fala, nem sei direito mais. Ele foi guardando, aí um vô deu, outro vô deu, faltava um pouquinho. E ele estava todo triste, o pai dele fez isso, pegou o dinheiro todo e comprou e deu o restante. Ele estava numa felicidade, aí ele ficou zerado. Ele ficou triste porque ele estava sem nada. E o pai dele falou assim, vai começar tudo de novo, você comprou o que você queria, agora você vai começar de novo. Aí ele quis um tênis, e o pai dele falou que comprava uma parte do tênis, a outra parte ele tinha que pagar com o dinheiro dele. E ele ficou muito desenchavido, e agora é aniversário dele, eu falei, filho, a vovó vai dar essa parte do tênis para você, então. Ufa, vovó, que bom, não vou poder mesmo precisar mexer no meu dinheirinho. Então ele já guarda, ele já sabe o que ele quer com o dinheiro dele. É bom mesmo isso, né? É bem importante. Mas nunca incentive-o a saber que sempre ele vai ter alguém para complementar o dinheiro para ele. Sim. É que a gente dá, né, de presente. Ele fala que Sim. ele prefere o dinheiro que ele estava guardando para comprar. E agora, Exato. como ele falou, ele estava todo triste porque ele ia pagar. Ele tem o dinheirinho lá, ele ia pagar. E eu falei que não, que ele não mexesse lá, né, no dele. Eu ia dar a diferença. Nossa, ele ficou muito feliz, tadinho. Tá vendo como é que é? O que é uma educação financeira desde criança? É. Você imagine se nós tivéssemos tido essa educação desde criança. É Se nós verdade. estaríamos passando por necessidade, ou até mesmo a população, enfim, a pessoa mais pobre, né, que está ali passando necessidade hoje, será que ela estaria nessa situação? Se ela tivesse tido uma educação financeira? Eu acredito que não. Olha, Sérgio, mas vou te falar uma coisa. A gente fala da educação, mas cada pessoa acaba pegando a educação de uma maneira. Porque o pai cuida dos filhos, ensina da mesma maneira, mas cada um se adapta da maneira que acha melhor, né? Sim. Eu vejo cada coisa. A Luciana também levantou a mão, né, Lu? Isso. Primeiramente, queria agradecer a Malu e ao Sérgio. E prazer estar participando hoje com vocês, né? Olha, da outra vez eu não pude ligar a câmera, né, Malu, como eu te disse, então hoje está... Eu tive que desligar um pouquinho de novo, mas voltei. Mas está muito bom, fui escutando tudo e pensando muito sobre o que eu estava ouvindo. Eu queria só, se eu puder, né, pontuar uma coisa que eu achei interessante, que é assim, eu sempre fui muito organizada, acho que como todos aqui, né? Então, mas eu estava pensando que eu sempre fui uma registradora. Eu sempre anotei meus gastos, desde muito nova, eu tinha sempre uma agenda que eu anotava tudo. Então, até usando esse termo agora, eu sempre fui muito de registrar. Então, eu sempre, praticamente uma caixa registradora. Mas eu não tinha um plano de ação. Porque uma coisa é você estar ciente do quanto você gasta, do quanto você gastou, se você extrapolou, enfim... E outra coisa é você saber o que fazer com essa informação, né? Exatamente. Eu acho que é esse que é o grande segredo do sucesso financeiro, né? Saber o que fazer, não só para que dê para pagar aquilo, mas para que você consiga investir, enfim. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando é na questão financeira familiar, né? Porque como é difícil, lógico, a gente está pensando na gente como uma profissional da organização, a abertura de um MEI, enfim, ou de uma empresa,
para o negócio, mas se a gente levar para o âmbito familiar, como é difícil alinhar isso, né? Essa educação, por exemplo, casados, né? Ou enfim, tem seus companheiros, como que se alinha esse pensamento? E aí, como é que a gente educa os filhos com esse pensamento alinhado? Como é que a gente fala para os netos que não são nossos filhos, que às vezes os pais pensam de outra forma, apesar dos pais serem nossos filhos, né? Então, esse alinhamento que eu acho que eu acho que é difícil, né? A gente chegar nesse consenso aí, nessa média, pelo menos. E a outra coisa, para finalizar, porque senão eu também vou falando, vira outra live, é a questão dos potinhos, eu achei bem interessante. E talvez a questão também de um quarto potinho, que eu acho que é a questão da doação, né? A gente ensinar os nossos filhos, não só por uma questão religiosa, eu já morei em outro país que a religião era muito forte e que a doação é uma coisa muito padrão. Então, as crianças doam, os adultos doam, os velhos doam. E a gente, apesar de ser um país ainda religioso, ainda cristão, enfim, com outras religiões, a gente não tem muito hábito de doação. E eu observo outras pessoas que falam de educação financeira também, a importância do doar, que a própria doação, ele faz não só uma energia de voltar, e no sentido de voltar até ter mais do que já tinha, né? Então é isso, se você tem para dar, porque a gente é um saco sem fundo, como diria minha avó também. Então a gente está num mundo muito de compensação, de comparação e de compensação. Então a gente quer ter o tempo todo, porque olha alguém que tem mais, e a gente acha que já tem uma vida tão estressante, tão, enfim, né, cheia de tantas coisas, e acho que a gente merece tudo, merece mais, merece ter, merece fazer, merece, enfim, pelos nossos, principalmente. Então, eu acho que é isso tudo que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? No doar e tal. E o que é se compensar? Porque, às vezes, é o prazer imediato, né? E a gente não joga lá para frente porque a gente quer... Se a gente sofre hoje, a gente quer ter prazer hoje. E é isso que eu acho que é o grande questionamento que a gente tem que se fazer o tempo todo, né? Falei muito, né? Isso que você falou da compensação é bem importante, porque os pais de hoje em dia pensam muito nisso. Eles trabalham muito e aí eles querem compensar as crianças na parte financeira e na parte material, né? Isso acontece bastante hoje em dia. Só para responder a Luciana, Malu. Essa parte da doação, ela está dentro da sua organização. Tá? Então, assim, você se organizou, viu todos os seus gastos, primeiro você pôs os seus gastos, você registrou, a hora que você vai organizar, você pode ter a doação, tá? Que é o dízimo, ou você fala, eu ajudo uma instituição de caridade, eu ajudo a pai, eu ajudo a criança com câncer, enfim, não importa para que você doe, tá? Mas isso está dentro da organização. Por que com a criança ela só vai entender a doação se ela foi criada dentro de uma família que sempre fez esse tipo de trabalho. Sempre teve essa... Está dentro da religião o doar. Tá? Agora, quando você pega uma criança, dependendo da idade dela, que ela ainda não tem compreensão, ela sabe o que é um dinheiro. Para ela, se você perguntar de onde vem o dinheiro, ela fala, vem do bolso do papai ou da bolsa da mamãe. Ela não tem noção de onde veio, de que forma o pai ganhou, de que forma a mãe gerou aquele dinheiro, aquele valor. Então, se você chega para uma criança e pega e fala assim, olha, você tem que dar R$5 desse seu dinheiro para uma outra pessoa, ela não vai dar, porque ela vai entender que aquele dinheiro é dela. Ela vai falar, não, mas peraí, meu pai me deu para eu guardar para isso, para isso, para isso. Agora, se ela foi criada já com essa mentalidade, já ligada à religião, já sabendo que tem que ter esse tipo de... que a família, né, os familiares usam essa forma de doar para dar e receber, né? É o famoso dar e receber. Então, aí ela vai entender que o quarto pote é para isso. Tá? Mas como nós trabalhamos hoje assim com criança que ainda não entende o que é o dinheiro, que foi a forma como eu cresci, como eu fui criado, sem entender o que era o dinheiro, a única coisa que eu me lembro de criança era quando eu devia ter uns 6, 7 anos, eu vi meu pai pegar uma caixa
pegar a chave, abrir, pegar um dinheiro por dentro da caixa e fechar. Eu perguntei para ele, falei, pai, o que você está fazendo? O que é isso? Né, o famoso, o que é isso? Aí ele virou para mim e falou, ó, isso aqui é um dinheiro que eu guardo, né, que o papai guarda, para comprar o presente de vocês e da sua mãe e da mamãe no final do ano. Isso eu trago na minha memória desde quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu entendi aquilo que meu pai quis dizer para mim. Só que, assim, eu era pequeno, quer dizer, aí eu fui crescendo, né? Como dizer, a gente vai crescendo, nós não vamos mais exercitando esse tipo de coisa. Por quê? Porque a mãe falou uma coisa, a avó falou outra coisa, um amigo falou, entendeu? Aquilo que eu comecei, foi falar no começo, nós criamos um hábito diferente porque nós ouvimos os outros. Nós não fomos criados para isso. E quando você fala em família, realmente, é muito difícil você sentar e conversar sobre dinheiro, o casal conversar sobre dinheiro, se desde o princípio do namoro nunca se falou em dinheiro. Se você nunca conversou com o seu marido, ou ele nunca conversou com você sobre dinheiro, então fica muito mais difícil de entender e você querer colocar uma mudança ou de gerar uma mudança na família. Agora, se desde o princípio vocês sempre falaram de dinheiro, que cada um vai dar parte de cada um, de que forma vocês vão usar o dinheiro, aí fica muito mais fácil de ter uma compreensão, de mudar a forma de pensar. Você chegar e falar, olha, nós estamos ganhando 10 e estamos gastando 12. Nós temos que reduzir, está tudo errado na nossa família. Onde nós podemos mexer? É aí que vai o entendimento de vocês saberem conversar para poder resolver o problema. Agora, se nunca se falou sobre isso, aí torna o negócio mais... Ah, mas nunca conversamos sobre isso, por que você quer conversar com isso agora? Aí você começa a ter as famosas discussões desnecessárias. Entendeu? Aí vira aquela bola de neve, né? Exatamente, aí vira... Gente, é assim, é uma pena eu ter que falar que está acabando, porque como o Sérgio falou, se a gente ficasse aqui, eu também passaria, né, um tempo grande com vocês. Mas eu acredito que foi o início de muitas coisas para se abrirem. E é muito importante também quando vocês abrem os microfones, tá? Não tem problema nenhum, cada um colocando um pouco, porque eu acho que vem muito à tona quando ela falou, né? Eu parei um pouco, fui refletindo, fui pensando, é isso mesmo. A gente está trazendo todas essas reflexões, e eu desconheço outras profissionais que estejam fazendo isso, e é uma pena, queria, né, que outras também fizessem nesse sentido, de abrir espaço para vocês. É essa a minha intenção, viu, Sérgio? Esse é o nosso plano, essa é a minha meta, né? Amanhã é dia, que depois do BNI, a gente inicia das 9 da manhã lá e vai até 7 da noite só falando de vocês, tá? A orelha suas queima, né? Nesse sentido, porque tem que movimentar, tem que trazer. E eu fecho com uma frase que eu uso muito em todos os meus pontos, enfim, não há certo ou errado, aquilo que dá certo e aquilo que precisa ser acertado. Então, eu não tive na minha infância, ok, estou tendo a oportunidade agora. Eu não fiz, Aparecida, quando eu estava lá no comércio, tive que até fechar, não tem problema, que bom que aconteceu de repente isso. Eu vou trazer da minha bagagem, né, aquilo que deu certo, vou melhorar, e aquilo que não deu, tchau, é o momento de bater o carimbo. Sabe aquilo mesmo, de bater o carimbo? Tá? Hoje talvez a gente não entenda, mas para frente a gente vai entender. Mas não pode deixar muito esse para frente. Vamos tentar entender o mais rápido possível, tá? Que são ciclos que se fecham para outros abrirem. Porque se cada um aqui abrir o microfone, cada um, né? E contar um pouquinho da sua vivência, todo mundo tem uma história. Todo mundo, tá? Todo mundo. Né? Então, assim, eu trabalhei 20 anos na área educacional. Um belo dia, maravilhoso mesmo, eu fui mandada embora, sem entender. Lógico que no começo você fala assim, meu Deus do céu, abre um buraco, mas uma cratera. Você só tem 2 oportunidades, gente, pula dentro ou pula sobre. Ninguém quer pular dentro, não tem, mesmo que você esteja perturbada. Aí entra a sua fé, entra a religião, entra a família, entra você, entra todo o seu aparato que...
Ó, você fala, da onde vem, mas você sabe de onde vem, óbvio, e vai, vup, e pula. Aí depois você fala assim, meu Deus, obrigada. Gente, eu falo a verdade para vocês. Acreditem ou não, mas é a minha verdade, né? Não precisa concordar. Quando a nossa verdade, a gente não precisa concordar com o outro, né? Eu só agradeço todos os dias da minha vida de não estar mais lá. E não porque eu não amo fazer o que eu faço, né? De dar aula, de estar aqui, ó. Estou fazendo. Vocês estão vendo como não saí do meu propósito? Que quando eu tinha 6 anos, as pioentas das minhas vizinhas sentava na mesa, elas eram, que pulava, você via, entendeu? Eu ensinei elas a escreverem. Eu tinha 6 anos, eu já era alfabetizada, porque eu fui mais rápido. Com 5 anos eu lia e escrevia, só não era cursiva. Era muito raro, mas eu fui uma criança assim, entendeu? E já era. E quando eu pedi uma lousinha, né, assim, e o giz colorido, gente, giz colorido, aqui nós podemos falar, quem tinha giz colorido e caixa de lápis de cor, de 12, 24 colorida, né? Então, a missão, gente, ela continua. Todas vocês têm a sua. Talvez ainda, por isso que durante esses meses nós vamos descobrir juntas qual é a de vocês, tá? E foi essa a minha intenção hoje de trazer esse presente, porque para mim esse rapaz aqui é um presente que Deus me deu na vida. Já o conhecia, tivemos oportunidade de trabalhar juntos, né? Pouco tempo, quase que a gente nem se encontrava, né? No colégio, que é uma empresa, e agora a vida nos trouxe de novo. Não é por acaso que as pessoas entram na vida da gente, podem ter certeza, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer, tá? Eu vou parar a gravação agora aqui também, certo? Todo esse material eu vou colocar no nosso grupo, para quem começou agora é um material exclusivo de vocês, eu peço esse cuidado em especial, tá? Porque vocês estão investindo tempo, vocês estão investindo também na parte profissional de vocês, mas as meninas também vão ter esse material, porque tem N fatores de não estarem aqui hoje, tá bom? E muito obrigada mais uma vez. Podem tirar foto, podem repostar, que isso é muito importante. Quando a gente fala de postar, repostar, às vezes a pessoa entende que, ai meu Deus, tá? Não, precisa. As pessoas precisam entender. Maria Alves, foi linda a sua participação na Ampop, tá? Eu não tive possibilidades mesmo, eu acabei perdendo, né? Eu tinha já investido e tal, mas foram momentos muito complicados aqui para nós durante esse final de semana, por conta dessas pessoas muito queridas da gente. Mas, enfim, valeu. Com certeza você tem muita bagagem, nós vamos ter um momentinho para você colocar isso para a gente também, tá? A gente quer saber o que você viu lá, tá bom? Incrível. Olha lá, eu queria estar lá, ai, linda, para contribuir, né? Mas não deu dessa vez. Mas estou contribuindo agora aqui com vocês. Sim. Né? Perfeito. Tudo bem, meninas? Tranquilo? Muito obrigada. Perfeito. Foi perfeito. Eu agradeço. Obrigada, tá bom? Sérgio. Obrigada, Malu. Obrigada. Quinta-feira a gente se encontra. Oi, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Agradeço imensamente de coração. Meninas, espero ter respondido aí a necessidade, a ajuda, não importa o que aí de vocês. Se vocês quiserem meu contato, caso alguém ainda queira bater um papo comigo, alguma coisa, pega com a Malu tem meu WhatsApp, tudo direitinho. Vou mandar aquela ferramenta de presente para vocês. E espero que tenha ajudado vocês a alguma decisão, tenha mostrado a vocês alguma coisa que vocês não estavam enxergando e agora vão passar a poder enxergar de uma outra forma, que possa ajudá-las a se organizarem e a ter uma vida próspera aí. E lembre-se, não é somente o dinheiro, é pela vida. Então, dinheiro é bom para nos manter e para nos ajudar a ter uma vida boa, mas não precisamos, né, pensar somente nele, temos que pensar também nas outras pessoas. Como disse a Luciana, ajudando também que Deus nos dará alguma coisa em troca, sem dúvida nenhuma.
E aí Tá é bom? um gancho, né, Sérgio? Só mais, por isso que eu falo, nós vamos ter que parar, porque senão nós não vamos conseguir. Da própria doação, né? O se doar, esse momento de você trocar uma ideia, esse momento de você atender a um WhatsApp, né? Esse momento de você... o próprio laboratório é uma doação que vocês estão fazendo para outra. Soraya, não sei se você já está precificando o seu trabalho, mas você acha que você já não está ajudando essa moça, a sua manicure? Então... Ela não tem mãe, ela não tem É. ninguém que faça nada para ela. É o que eu falo. Então, assim, é uma profissão que só nós que vivenciamos, a gente entende o como a gente transforma o modo de viver de outras pessoas. Enquanto a personal organizer não entender isso, ela simplesmente vai patinar. Patinar. Agora eu vou Muito bom desligar se doar, mesmo. né? Muito bom, Muito gente. bom, muito bom. Muito bom, tá? Só que, ao mesmo tempo, nós temos o lado da doação, mas também nós temos o lado da prospecção, tá? Tem que andar juntos para fazer sentido. Tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Bom Obrigada. descanso. E Obrigada, quinta-feira, Malu. o nosso próximo... Sérgio. Boa noite, meninas. Boa Até noite, mais. pessoal. Obrigado. Obrigado, Malu. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para Eu todos. agradeço. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, meninas.